Boa noite, amigos do CEAL. Coisa boa estar aqui com vocês em mais um estudo da Revista Espírita. Deixa eu tentar aqui já me preparar para compartilhar nas minhas redes sociais. Deixa eu ver aqui. Já estamos ao vivo. Que CEAL ao vivo, olha aqui. O pessoal está chegando. Pronto. Minha amiga Eunice já está aqui. Opa! Deixa eu ver aqui, estou tirando o som, mas continua falando. Pronto, quem foi que entrou aqui? Roger, está aqui online, dando boa noite. Valquíria, meu amigo Marquinho, está dando boa noite aqui, coisa boa. Ah, Nádia, que saudade. Coisa boa tê-la aqui, Nádia. Denise está dando boa noite. Olha só, o pessoal está chegando. Pedro, Flor. O pessoal do Grupo Espírita Viana de Carvalho de Icó está aqui. Só coisa boa, pessoal. Só coisa boa. Nesses minutos iniciais, a gente ainda tem uns 2 minutinhos. A Flor vai estar compartilhando com os grupos. Esse grupo Viana de Carvalho, depois a gente tem que conhecer, né? Fazer aí uma troca de experiência. Só gente boa. Olha só, eu vou compartilhar aqui também. Pronto. Compartilhando público. Pronto, a Flor aqui já está mandando para todo mundo. O Moreira chegou, o Francisco já está assistindo, a Kátia está dando boa noite. O pessoal está aqui, deixa eu só compartilhar aqui, pedir para a Flor mandar lá para casa. E eu vou mandar para a lista. Então, o pessoal que recebe em lista. Ó, a Rita também é de Icó. Amigos do CEAL, vamos lá. Todo mundo chegando. Tereza Neuma. Oi, Tereza Neuma. Coisa boa, Tereza Neuma, pela aqui. Então vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Deixa eu ver quem foi que entrou. Os coraçõezinhos subindo, Gervásio. O pessoal tá chegando. Então, nas terças-feiras, desculpa, nas quartas-feiras são 2 grupos. Enquanto nós estamos fazendo aqui esse estudo, o pessoal do magnetismo está do grupo de formação mediúnica está aqui na outra sala, né, participando. Teremos o maior prazer de recebê-los. Olha o pessoal do grupo Viana de Carvalho, olha aí, tá, olha o convite. E a gente vai, viu? Quando convida, a gente vai mesmo. Então, o Evandro chegou, o pessoal tá chegando, Dulce. Eu ia compartilhar, acabei não compartilhando aqui. Pronto. Não é isso. Compartilhar aqui. Pronto. Acho que eu compartilhei agora. Pronto. Então, todo mundo compartilhou aqui, né? Deu certo. Eu vou fazer uma prece, depois eu convido, chamar os nossos convidados. Tudo bem? Fazer uma prece curta para a gente dar início aqui aos nossos estudos. Flor, você mandou lá para casa, só para eu saber? Mandou? Me avisa aqui, tá bom? Aqueles que desejarem fechar os olhos para que vocês possam, para que a gente possa se harmonizar, assim o façam. Vamos fazer uma prece rogando a assistência dos nossos amigos espirituais. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos o amparo dos nossos anjos da guarda, para que esta noite possamos, ouvindo aquilo
que aqui foi estudado refletir e transformar a nossa vida. Ampara-nos, Pai, hoje e todo sempre, que assim seja. Gente, hoje eu convidei para participar da nossa reunião o pessoal que está chegando agora. Hoje nós vamos estudar sobre mediunidade. Eu convidei algumas pessoas que estão chegando agora na casa, são pessoas mais recentes, né, na casa, que vão poder nos ajudar na colaboração desse tema, né? Ó, o pessoal está compartilhando. O pessoal está compartilhando já aqui, né? Está tentando ajudar. Um monte de pergunta aqui. Então vamos lá, vamos chamar aí o pessoal. O primeiro é o Bruno, que está conosco, acho que está com um ano. Acho que é um ano, né, Bruno, que você está conosco? Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. A Clícia está com uns 2 ou 3 anos? É, Clícia, 2 anos? Vai fazer 2 anos final deste ano, agora em 2020. 2020 vai fazer 2 anos. Um ano e meio, né? Tem um ano e meio de CA. E a Sâmia, que é 3 anos, Sâmia? A Sâmia nem quer dizer, chega, ela nem liga o som. Já entrei no 4º ano. Entrou no 4º ano, olha aí. Então, esse é o pessoal que está participando dos grupos de estudos mediúnicos, a Jovem Guarda, né, do grupo mediúnico. E a gente vai conversar sobre mediunidade. O objetivo é a gente refletir com esse pessoal que está chegando agora e também a gente responder algumas perguntas do pessoal que está assistindo. Meninos e meninas, foi um prazer que vocês tenham aceitado o meu convite, né, para essa nossa conversa, esse nosso debate, que eu tenho certeza que vai ser muito rico, muito enriquecedor. Então, a gente vai ler agora a comunicação, depois a gente vai conversar tranquilamente, tá bom? Eu vou pedir para a Flor colocar aí a comunicação para... Eu vou ler essa comunicação. Essa comunicação foi recebida, ela está no ano de 1860, da Revista Espírita, né? Quem tem a Revista Espírita, pega lá a Revista Espírita, 1860. No mês de maio, nós voltamos a seguir organizadamente assim, os estudos, né? Depois que a gente teve fazendo os convites e tudo mais. Meu amigo Marquinho disse que esse texto tem tudo a ver com a reunião passada, e é verdade, né, Marquinho? Vamos tentar dar continuidade às suas colocações, partindo daquilo que você falou, o Jenson. Os ditados espontâneos, porque o Espírito veio, se comunicou, são 2 comunicações que o Espírito deu, né? Não, que o médium deu. Um é anjo da guarda, como vocês estão vendo esse tracinho aí. 2 é porque ela é feito Foram 2 comunicações. A primeira está assinado Anjo da Guarda e a segunda está assinado Joana d'Arc. O título é Os Médiuns. Ela tem orientações aos médiuns e aqui a gente vai trabalhar realmente essa questão das orientações para os médiuns e para a construção da nossa felicidade. Mais uma vez, eu peço que vocês que gostarem do conteúdo, que curtam aí, compartilhem, né? Nos ajudem. Eu queria registrar a presença da Gladys. Eu convidei a Gladys para participar do estudo dessa noite, para que a gente pudesse também dialogar, pedir para que o pessoal do bem mandassem as perguntas, para a gente poder tentar ajudar, né? Um dia eu vou fazer um seminário só com os grupos mediúnicos vinculados a gente, para que cada um traga suas dúvidas, tentar ajudar aqui. Então vamos lá, essa comunicação que também está no livro dos médiuns. Diz o seguinte: está no feminino porque o espírito é Joana d'Arc, o médium Hermance Dufour. Estou satisfeita por vos ver pontuais no encontro que marquei convosco. A bondade de Deus estender-se-á sobre vós, e nossos anjos da guarda sempre vos ajudarão. E vossos anjos da guarda sempre vos ajudarão com seus conselhos, e vos
e vos preservarão contra a influência dos maus espíritos, se souberdes escutar a sua voz e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Deus encarregou-me de uma missão a cumprir junto aos crentes que ele favorece com o mediunato. Quanto mais graças receberem do Altíssimo, mais perigos correm. Esses perigos são tantos maiores quanto nascem dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que desfrutam os médiuns lhe atraem elogio dos homens, felicitações, adulação. Eis o escolho. Esses mesmos médiuns que deveriam ter sempre na memória a sua incapacidade primitiva, a esquecem. Fazem mais. O que se devem a Deus atribuem ao seu próprio mérito. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam, não mais tendo bússola para orientá-los, tornam-se joguete dos espíritos enganadores. Quanto mais capazes, mais são levados a considerar sua faculdade um mérito, até que, enfim, para os punir, Deus lhes retira o dom que apenas lhes pode ser fatal. Nunca seria demais lembrar-vos que vos recomendei ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a vos manter em guarda contra vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos de que, sem o apoio do vosso divino mestre, vós que tendes a felicidade de servir de intermediário entre os espíritos e os homens, sereis punidos, tanto mais severamente quanto mais favorecidos, se não tiverdes aproveitado a luz. Apraz-me crer que esta comunicação, da qual darei conhecimento à sociedade, dará frutos, e que todos os médiuns que lá se acham reunidos manter-se-ão em guarda contra o escolho onde viriam quebrar-se. Esse escolho, já disse a todos, é o orgulho. Joana d'Arc. Aí tem só um aviso do Kardec dizendo que essa obra, temos a satisfação de anunciar aos nossos leitores a reimpressão da história de Joana d'Arc, ditada por ela própria. Essa obra aparecerá dentro em pouco na livraria do Sr. Ledoyen. Voltaremos a falar dela, Allan Kardec, que aí ele está terminando a revista de 60. Então, estamos aqui, né? O pessoal está chegando, o João aqui, prestigiando o filho. É isso aí, tem que prestigiar mesmo. Filho é bom, tem que prestigiar. E se não fosse bom também, tinha que prestigiar. Mas vamos lá, gente. Bruna, vou pedir desculpa a você, mas vou iniciar com as mulheres, tá bom? Para a gente ser educado, e as mulheres sempre têm que começar. Sâmia, Sâmia, o que é que você destaca dessa comunicação? O que é que você nos traz assim para a nossa reflexão? O que é que você gostaria de falar conosco? Bom, logo no início, no primeiro parágrafo, ele fala de um dos escolhos do médium, né? Que entra a questão do orgulho, da vaidade, a inveja, e ainda entram outros que são vinculados ao orgulho, que é o egoísmo também, né? E a gente vê isso também em alguns outros pontos do livro dos médiuns. Eu até peguei uns trechos que tinham lá falando justamente sobre isso, que ele fala muito que a questão moral no médium, ela não é o ponto principal, mas, porque é uma faculdade, né? Mas é isso que vai dar o mérito das comunicações, a qualidade dessas comunicações, como o médium vai as obter, né? A natureza do espírito que vai se comunicar também vai referir isso. E um texto que ele fala especificamente sobre isso, que é o Escolha Médiuns da Revista Espírita. E ele muito especial do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da necessidade do médium racionalizar aquilo que ele obtém, de ele botar tudo à razão dele também, porque muitas vezes o médium não observa que o que ele está obtendo é para ele também. O médium tem que entender qual é a natureza do espírito que está se comunicando. Ele não pode acreditar em tudo que se obtém, que isso leva à subjugação, à fascinação. E ele fala muito bem nesse livro. Depois eu vou colocar o link lá no Facebook
desse texto, que é muito interessante, que ele fala realmente da questão da vaidade, do orgulho, que são os vícios, as paixões, né, que o médium também tem que trabalhar, porque por mais que seja uma faculdade, a mediunidade, a qualidade das coisas obtidas vão depender também da qualidade da moral do médium, porque a questão da afinidade fluídica, qual o espírito que se coloca, então envolve vários aspectos, e esse primeiro parágrafo, ele vai retomar o mesmo assunto, eu acho que no terceiro parágrafo, falando realmente dessa questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Ok. É isso. Sam, a gente está com um probleminha no som, tá? Mas deu para ouvir quase tudo. Aí eu só queria, né, assim, para quem não pôde não captar, esse ponto que a Samia falou, que é fundamental, que é a questão assim, ó, a faculdade é orgânica, a mediunidade é orgânica. A mediunidade você pode encontrá-la em boas pessoas quanto em más pessoas. O que é que as virtudes são fundamentais? É para a assistência que o médium vai ter. Então, não façamos essa associação. Assim, olha, aquela pessoa tem uma faculdade mediúnica muito desenvolvida, logo ela é uma boa pessoa. Não. A análise se dá pela assistência, pelo papel do anjo da guarda. É isso daí, tá bom? Então, para quem não pôde não ter ouvido, eu estou só explicando, viu, Samia? Não estou lhe corrigindo, é só porque como teve umas falhazinhas no som, aí podia alguém não ter entendido, eu estou querendo explicar. Então, a Samia, esse aspecto, ela já nos trouxe. Obrigado, Samia. Clícia, eu passo já a palavra para vocês novamente, tá? Clícia aí, a plenos pulmões asmático, como é que... O que você destaca do texto? Assim, boa noite para todo mundo. É legal estar aqui, né? O feriado me permitiu. Bem, são dois aspectos que, de cara, o texto já me chama a atenção. A simplicidade do texto, né? Um texto curto, de fácil entendimento e de uma profundidade absurda, né? Que você encontrar em cada parágrafo frases, conselhos que vão tocar na nossa conduta, né? Na forma como a gente se porta, não só diante do trabalho mediúnico, mas também diante da nossa própria vida, né? Então, a gente já percebe aí essa característica, né, da comunicação objetiva e, ao mesmo tempo, profunda, né? Que vai bater naquele imaginário de se querer comunicações enormes, né, grandes tratados, cheios de pompas, etc., com palavras muito difíceis, como às vezes a gente percebe que se valorizam esse tipo de comunicação. E a outra coisa vai muito ao encontro do que a Samia falou, né, sobre essa questão do médium. Tem a questão orgânica que vocês falaram e a questão moral, como ela estava colocando. E aí eu chamo a atenção para quem são os bons médiums, né? Que Kardec vai classificar lá no livro dos médiuns, né? Os bons médiuns são os modestos, são simples, são sinceros, são aqueles que se dispõem a um trabalho abnegado, né? Ele vai construir uma classificação muito em cima da vontade e do esforço que nós temos para tentar conseguir o concurso dos bons espíritos, dos anjos guardiães, como é o que a Joana d'Arc diz logo nesse primeiro parágrafo, né? Que ela diz no finalzinho: se souberes escutar a sua voz e fechar o coração ao orgulho e à vaidade e à inveja. Se nós conseguirmos fazer isso, os nossos bons amigos espirituais estarão conosco nesse processo mediúnico. Então, acho que, a princípio, seriam essas as questões. Obrigado, Clícia, pela colocação. Bruno, sua palavra inicial, primeira vez aqui numa live do CEAL. Seja bem-vindo, Bruno. Primeira vez aqui, boa noite. Bem, esse texto, parte dele, pelo menos essa parte inicial, me fez pensar um pouco na conduta que assim, o primeiro impacto que tem nos médios iniciantes.
que eu já, pela experiência que eu já tive a oportunidade de conhecer vários médiums, e eles já relataram para mim como foi a primeira experiência, como foi lidar com o fato de saber que é médium, né? E esse comecinho do texto, onde a Joana fala, ela meio que, para mim, ela está querendo levantar o ânimo deles, até esse segundo parágrafo. Porque quando a gente tem em mente que nós estamos aqui para nos melhorar, e nós sabemos que tudo que nos acontece, de certa forma, é lição, coisas boas e coisas ruins, é lição. Quando é algo bom demais, é para saber se você tem humildade, ou se você tem um controle saber controlar os excessos. E quando o médium, no caso do médium, o que acontece muito é dele ver a mediunidade como uma espécie de castigo, muitas vezes, por falta de um pouco de conhecimento. Então, sabendo que a gente está aqui para passar por isso, né, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, então, para quem é médium iniciante, acho que o primeiro passo, que seria para talvez até o maior que ele possa dar em um curto espaço de tempo, seria ele perceber que a mediunidade é uma oportunidade que Deus está dando para ele, e não um castigo. Que se ele conseguir ter essa perspectiva, a partir daí, ele vai conseguir levar tudo que possa vir de uma forma mais fácil, mais natural. E a segunda parte do texto, que ela bate assim na vaidade, né? Que o orgulho é a vaidade do médium. No caso, que ele já está a trabalho, já está a serviço, que isso é realmente deve ser um esforço muito grande para o médium, porque quando o médium começa a trabalhar, receber elogios é inevitável. As pessoas vão se sentir gratas pelo auxílio, ele vai estar beneficiando não só espíritos encarnados como desencarnados, e ele pode misturar um pouco e realmente achar que vem dele e não de Deus, sendo que isso é algo que o médium em si, ele nunca deve esquecer, que ele tem que dar de graça aquilo que ele recebeu, que isso é justamente a prova dele, ele pôr em prática aquilo que ele recebeu. E então esse texto ele reflete bem isso, a questão do orgulho, que pode ser um perigo, né? Bem, eu acho que nesse ponto você acaba respondendo um pouco a primeira pergunta, que foi uma pergunta logo que o João, né, seu pai, apresentou. Flor, você pode colocar aí a pergunta, na primeira, né? Parece uma incoerência aquele que é beneficiado com o dom de Deus correr maior risco, porque ela diz no texto assim: quanto mais graças receberem do Altíssimo, mais perigos correm. Esses perigos são tantos maiores quanto nascem dos próprios favores que Deus lhes concede. Veja, quanto mais graças recebe do Altíssimo, mais perigos correm. Qual é o perigo? O perigo não é, e é engraçado que o perigo aí não é nada do que a gente pensa. Não tem nada a ver com a minha vida vai ficar ruim, não. É justamente o que você disse, né, Bruno? Qual é o maior perigo que um médium recebe? É esquecer de que a sua mediunidade é uma oportunidade que Deus lhe deu. É ele achar que é dele, que é algo seu, que é produto do seu esforço, que é produto da sua inteligência e que não é algo que Deus lhe deu. Então, é uma oportunidade que Deus deu. Oi, Clícia? Em cima disso que você está falando, né? A gente pode estender essa questão para outras faculdades também. Tipo, uma pessoa que vem com muita inteligência, uma pessoa que vem num status social elevado, uma pessoa que vem com uma beleza física estonteante, né? Que são coisas que nos colocam numa prova, porque nos colocam muito em evidência, né? E aí entra o risco, porque somos ainda muito orgulhosos e muito vaidosos. Então, a mediunidade está dentro também dessas outras, vamos dizer, faculdades, características que a gente possa ter, né? E ainda mais, aí ele faz esses perigos são tantos maiores, os perigos que ele vai colocar,
quanto nasce dos próprios favores que Deus lhe concede. Porque aí a gente sempre tem que saber, tem lá na prece do médium, um curador, que não, quando você aplica o magnetismo na pessoa, você sempre tem que pedir aos espíritos que, através de você, que você seja um instrumento o mais puro possível para aquele fluido passar. Mas não é você quem faz isso, não é você. Você é só, o médium é só um instrumento. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar da fala do Bruno é que a gente precisa trabalhar com o pessoal que está chegando para tirar da mediunidade a noção de castigo. E isso daí é um problema, porque o comum é as pessoas chegam com a vida destruída e associam isso que é a mediunidade. É a mediunidade que desequilibra, é a mediunidade que faz aquilo todo. Então, as pessoas começam a ter uma visão muito negativa da mediunidade, e a mediunidade é uma ferramenta muito importante para a conquista da nossa felicidade. A nossa felicidade se conquista, um dos instrumentos da conquista é a mediunidade. Por isso que nós temos que zelar, ter todo o zelo, ter todo o cuidado. A Clícia falou, com todas as faculdades. Mas aquele que tem a mediunidade tem que ter zelo por ela, porque é a felicidade dele que está... ele tem um instrumento de felicidade. O pessoal andou fazendo aqui algumas perguntas, eu vou só ler alguns comentários e já passo aí o destaque para vocês, né? Ó, a Silvia, eu nunca me conformo que é a Silvia, que para mim é a Kátia. A Kátia está dizendo, né? Kátia, não esquece meu doce, agora está mais perto, hein? Não, ela não disse isso, eu que estou dizendo isso, tá? A comunicação já nos inicia mostrando a importância e o papel do anjo da guarda para o médium. Deixa eu ver quem foi que falou mais de anjo da guarda para o médium. Foi o Roger, que também está compartilhando o estudo, quando diz assim, queria destacar essa parte que ela fala, nossos anjos da guarda sempre vos ajudarão com seus conselhos e vos preservarão contra a influência dos maus espíritos, se souberdes escutar a sua voz e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Antes da gente falar, porque hoje a gente tem tratado de mediunidade e o perigo, né? Porque a Joana d'Arc vai mostrar um perigo, mas aí eu queria que vocês comentassem, né? Isso que o pessoal já está falando aqui, né? Da questão do anjo da guarda, dessa relação que Joana d'Arc traz. Essa comunicação está no livro dos médiuns e essa comunicação está na Revista Espírita. Anjo da guarda e mediunidade. Sâmia, observações, comentários sobre esse tema? Eu queria só completar a questão que o Bruno falou, que a gente iniciou falando do orgulho. Sim. No livro dos médiuns também, ele fala que os médiuns iniciantes, eles tendem a ter um entusiasmo muito grande com a obtenção das comunicações e acabam não compreendendo que aquela comunicação também é para ele, que ele tem que fazer análise, como eu disse antes, né, fazer o exame da comunicação, avaliar a natureza do espírito, e de também ele compreender que esse entusiasmo ele não pode levar ao pé da letra, porque a comunicação não é dele, é do espírito, né, e inclusive remete ao evangelho, que lá tem o capítulo aqueles que muito recebe, muito será cobrado, eu não lembro o título ao certo. E isso é importante. No livro dos médiuns, indo para a questão do anjo da guarda, lá ele fala que o primeiro ponto para se fazer uma evocação é você falar em nome de Deus e evocar o seu anjo da guarda para lhe dar assistência, porque é o anjo da guarda quem dá assistência para o médium. A partir daí é que ele pode obter as comunicações, independente de ser um bom ou mau espírito, porque a assistência que ele vai receber é justamente isso que vai interferir na qualidade da comunicação e também na questão do espírito que vai se comunicar, porque todo espírito que se comunica, independente de ser bom ou mau, é permitido pela vontade de Deus, não pela nossa. E os médiuns, principalmente o médium iniciante, ele tem que ter essa consciência,
porque se fala muito do anjo da guarda, e eu tiro pela gente, né, que era de outra casa, a gente tinha um outro estudo, a gente nunca viu o anjo da guarda. Nunca viu, nunca foi visto. Pouca gente de centros espíritas fala sobre o anjo da guarda. E quando a gente descobre que existe a doutrina dos anjos da guarda, que eles têm toda uma assistência conosco, independente de ser o amparo, o consolo, a inspiração, mas eles auxiliam também na obtenção das comunicações, dando a assistência para o médium. Obrigado, Sam. É isso mesmo. Clícia, sobre anjos da guarda e mediunidade, algum comentário? Bem, eu acho que tem essa relação com o anjo da guarda, quando a gente não consegue fazê-la no processo mediúnico, fortalece essa ideia de castigo que o Bruno falou antes. Ora, a pessoa não compreende o fenômeno da comunicação espírita, não se percebe a grandeza que há na oportunidade que se tem de poder conversar com aqueles que já morreram e ter aí uma prova muito mais firme, né, que pode fortalecer a nossa convicção da nossa imortalidade. Então, a pessoa não tem isso claro na cabeça. Ela começa a ser assediada por espíritos sofredores, espíritos endurecidos, raivosos, e ela só consegue entrar em sintonia com esse tipo de espírito. É compreensível essa pessoa achar que é um castigo a mediunidade, porque ela não entra em contato com a parte linda, que são os bons espíritos, ela não entra em contato com a parte daqueles que já conseguem ser felizes porque estão encontrando o caminho de Deus, né? Então, quando você não estabelece a sintonia com o seu anjo da guarda, realmente a mediunidade pode ficar apavorante, né? E se você não para entender, estudar, refletir, inclusive ler a teoria e a teoria espírita nesse aspecto, para mim, a mais consolidada, é aquela que tem mais elementos interessantes, né? Quando você não para fazer isso, realmente você fica muito difícil ser médium. Agora, não dá também para eu chegar hoje, eu vou participar de uma reunião espírita, aí aqui eu vou fazer uma prece, vou chamar meu anjo da guarda, já vai estar tudo organizado. Eu sei que, pela providência divina, nós temos esse amigo que Deus permitiu que nos ajude, né? Mas ele é um espírito que respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se eu não faço nenhum esforço para tentar me melhorar e assim entrar na sintonia com ele, ele vai ficar na dele, né? Ele vai se afastar. Ele não vai se afastar porque ele ficou chateado ou com raiva. Ele vai se afastar porque ele percebe que precisa permitir, enfim, nos deixar vivenciar o nosso livre-arbítrio. E aí, naquele momento, a gente não quer aquela companhia. Então, a conexão com o anjo da guarda, que a Joana d'Arc, nesse texto, deixa muito clara. Para ela acontecer, nós precisamos nos esforçar para ser melhores. A gente precisa afastar esse orgulho, a gente precisa afastar a inveja, né? E aí você percebe que ela coloca alguns vícios, né? Como essa questão da inveja e da vaidade, e me parece assim, muito semelhante com a vivência de algumas pessoas que são médiums, de uma competição, quem consegue mais comunicações, quem é mais ostensivo, que é uma competição infantil, porque a mediunidade ela tem dois propósitos fundantes. Ajudar o médium a ser melhor. Compreendendo o mundo dos espíritos, o médium tem condições de se melhorar. E outra, ajudar as outras pessoas, né? Então, para a gente construir essa ligação com o anjo da guarda, a gente tem que fazer isso cotidianamente, não apenas na hora da reunião espírita, né? A gente tem que estar construindo essa relação para ele virar mesmo um amigo íntimo. É isso aí. Antes de eu passar ainda a palavra para o Bruno sobre esse tema, eu queria ler com bem calma para todo mundo que está em casa ouvir esse parágrafo, viu, Bruno? Eu vou já pedir para você tecer comentários também ainda sobre o papel do anjo da guarda. A Flor vai colocar aí o parágrafo. Vejam, ela faz uma saudação inicial e diz: a bondade de Deus estender-se-á sobre vós. Então, a bondade de Deus sempre recai sobre cada um de nós. E vossos anjos da guarda
e vossos anjos guardiães sempre, amigos, olhem o advérbio, aí é o advérbio de afirmação, eu não sei se é um advérbio, está funcionando como advérbio de tempo, mas ele está dizendo assim, ó, sempre, nesse caso, está funcionando como advérbio de tempo, sempre vos ajudarão com seus conselhos. Os anjos da guarda sempre nos ajudarão com seus conselhos e vos preservarão contra a influência dos maus espíritos. Então, olha o papel dos anjos da guarda. Primeiro, ajudar com os conselhos, sempre. Preservar contra a influência dos maus espíritos, mas coloca algumas condicionantes. Se souberdes escutar sua voz, dos anjos da guarda, e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Veja, as comunicações com os anjos da guarda sempre acontecem, mas tem também umas condicionantes aí. Tem algumas coisas que não é só assim, quero ouvir meu anjo da guarda. Espera ainda, não é só assim, não. A gente tem que refletir com muita calma, porque a Joana d'Arc é um exemplo de médium para todos nós. Bruno, anjos da guarda, mediunidade, algum destaque, alguma observação? O que é que você nos faz? Gostaria de nos falar. O médium, ele tem muitos pontos a se cuidar, né? E, primeiramente, eu queria falar que, a todo momento, todos nós, médios ou não, nós estamos cercados de espíritos ao nosso redor, de familiares, espíritos que querem nosso bem, querem nosso mal. Às vezes eles simplesmente estão perto só por afinidade ou por algo que você costuma fazer, agrada a ele, de certa forma. Então, para o médium, isso acontece, mas tem o detalhe do médium estar sentindo todas as sensações, dele estar até ouvindo sugestões mais fortemente do que uma pessoa que tem menos, ou tem uma mediunidade mais controlada, né? Algo mais por inspiração. Mas, assim, quando o médium começa a cuidar desse lado mediúnico dele, a querer trabalhar algo do tipo, é importantíssimo ele começar buscando o anjo da guarda. Porque como ele está envolto o tempo todo com todas essas mentes, porque esses espíritos são todos pessoas que têm seus pensamentos, seus problemas, e eles estão ali próximo de você. E se você não busca o seu anjo, você não filtra. Então você simplesmente é afetado por toda essa carga, todo esse tipo de pensamento. E o anjo, ele está ali, ele está esperando para que você chame por ele, para que ele faça um filtro, para que você consiga melhorar aos poucos. Porque isso também é prova da misericórdia de Deus. Deus, ele não te coloca, então, vai, encarna aí na Terra, faz tua vida, se vira do jeito que você quer. Não, ele quer que você tenha um proveito. Ele não quer que você perca tempo nessa encarnação. Então ele é misericordioso, ele coloca um anjo ao seu lado. E você, como iniciante na mediunidade, iniciante no espiritismo, você começa dessa forma, você tem um avanço mais rápido. Porque dessa forma você sempre vai ter aquela segurança de que você vai estar protegido. Porque o que eu vejo muito, que acontece bastante, médiuns que, por conta de sessões, por conta dessa falta de recolhimento, ele sente aquele impacto, ele se sente, termina uma reunião mediúnica, ele fica desgastado, ele passa a semana ruim. Então, justamente essa conexão com o anjo da guarda é para evitar esse tipo de coisa, porque o médium, ele não deve ter esse desgaste tanto. Ele tem que ter um instrumento, ele tem que fazer o serviço, e depois a gente tem que estar apto a fazer nossos deveres, nossas coisas de casa, cuidar da família. Então, o médium, ele tem que buscar o anjo da guarda para conciliar o trabalho mediúnico com a vida que ele precisa viver aqui na Terra ainda, como ser encarnado. Muito bem, e aí vocês estão vendo, né, já essa questão que o pessoal aqui, tanto o pessoal do nosso grupo, que já conhece a doutrina dos anjos guardiães, da necessidade do papel do anjo da guarda em todos os instantes, né? Eu estou vendo aqui
pessoal está fazendo algumas perguntas, eu estou tentando abrir aqui algumas perguntas que já foram feitas, mas que para mim não estão aparecendo. Mas tem um comentário da Rosângela que é muito, muito bom, Flor. Eu fico só perturbando a Flor. A Flor é responsável por tudo. Diga ela, Flor, manda as perguntas para mim. Flor, coloca aqui a mensagem. Ela não sabe o que fazer, né, Flor? Eu não decido o que é. Ela diz, a Rosângela disse, ó, a mediunidade é algo natural como qualquer outra faculdade. Algumas pessoas é que dão um tom místico, só falta de conhecimento. Perfeito, né? Essa questão, doutor, até curti aqui o comentário aqui da Rosângela. Esse tom místico, essa coisa envolta numa aura de mistério, de que médiuns são seres à partes, né? Médium não entra nem pela sala, tem um corredorzinho do lado que ele passa e tem a reunião lá atrás, é uma coisa tipo assim, inalcançável, eles se vestem diferente, né? Normalmente o pessoal vai de branco, uma coisa assim, né? Aí dá uma aura de diferente e que não tem, e você não pode resolver isso. E tem que ter muito cuidado, isso é um fato, né? Aquele que compreendeu bem a doutrina, que o importante não é o médium dizer, olha, eu estou vendo um espírito, olha, o espírito está dizendo isso. Não é, sabe, isso não é o importante. O importante é o que é que eu faço com essa informação? Como é que eu vou utilizar essa informação que esse médium está passando para mim para o meu melhoramento? O que é que isso vai ser útil? Qual é a utilidade dessa informação? É quando você vê nas comunicações a pessoa dizer assim, olhe, é porque ele era na vida passada uma pessoa péssima, fez isso. Tá. Tipo, no que isso aí vai me ajudar? Deus já nos deu esquecimento do passado como uma forma da gente diminuir a culpa que já carregamos, tentar reconstruir. Aí o Espírito, mas porque você fez isso, você fez aquilo. E tem pessoas que acreditam e ficam impressionadas. Eu sempre brinco, né? Quando vem um médium vidente dizendo assim, olha, tem um espírito perto de você. Eu digo assim, tá, me diz outra coisa, né, cara? Eu não preciso ser médium vidente para ver que tem um espírito perto de alguém. Porque eu acho muito difícil existir uma pessoa que não tem um espírito perto dela. Eu só não digo que tem um espírito perto de uma pessoa quando eu sei que ela tem muito medo. Mas todo mundo tem um espírito perto de você. Se você for bom, no mínimo você tem a influência do seu anjo da guarda. Se você não for bom, aí, amigo, tem seu anjo da guarda, que ele está sempre presente, mas tem uma multidão em torno. O problema não é eu ter ou não ter um espírito aqui perto de mim, assim, porque as pessoas vêm com essa pergunta, não, mas eu quero saber se você está vendo mesmo aqui do lado. A pessoa quer que a gente diga assim, ó, aqui no ombro, sabe? No teu ombro tem. Mas não é isso o importante. O importante é o que é que eu vou fazer com as influências que eu recebo. Porque muitos de nós recebem influências durante o dia e nem são médiuns ostensivos. E quando vê, tá cheio, com a cabeça cheia de pensamentos que, pelo amor de Deus, e nem era médium. O importante é o que a gente vai fazer com isso. Mas vamos aqui, tem uma pergunta da Eunice. Uma pergunta do João. Oi, Sâmia, pode falar. Enquanto a Flor bota aí a pergunta, no mesmo texto que eu falei da escolha dos médiuns, eles utilizam aquela mesma palavra que tem lá no texto da Joana d'Arc, que é a questão do mérito. E aí eu só queria fazer a leitura desse trecho porque eu achei muito, muito legal. É assim, ó, a mediunidade não está diretamente ligada à moral, mas tem interferência. Não é sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade medianímica que a todos pode ser dada, mas no uso que fazemos dela, que vem daquilo que você estava falando. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para só receber as boas,
que seria não ser tão enganado, né? Ora, é nisto que as suas condições morais são onipotentes. É nisso também que ele encontra os maiores escolhos. Aí, nesse texto também, um texto é ligado ao outro. Da semana passada é ligado a esse, é ligado aos escolhos dos médios. Porque Exato. se a gente não tiver essa compreensão, né, da relação também da afinidade fluídica, do que a gente recebe, do que a gente faz com aquilo que a gente recebe, e nesse texto ele fala muito, como eu disse, do orgulho. O orgulho é uma das grandes pedras de tropeço para poder a sinceridade e compreensão dos médios. E é justamente nesses 3 primeiros parágrafos do texto da Certo, Samia. Agora, é porque agora, no finalzinho deu uma cortada. Mas não esquece de passar para a Flor aí a indicação. Você disse que é os escolhas da mediunidade, é da Revista Espírita? Qual é o ano? Como é? 59. Já passei para a Flor. É de 5. Já passou, né? Então depois a Flor coloca. Já. Então vamos agora. Deixa só uma coisa. Eu ia propor Cícia. uma pergunta, mas você quer. Tudo bem, então. Não, era só para completar assim, do que Faz a pergunta, pode botar. Não. Porque razão muitos espíritos de preferência, eu acho que de preferência escolhem um médium orgulhoso, porém com maior conhecimento intelectual para dar a sua comunicação. Eu não sei onde é que você está, quais são os dados dessa pergunta, João. Assim, por que não, assim, que eu estou dizendo assim, o problema é que ele diz assim, porque muitos espíritos dão preferência a esse daí. Eu não sei se a gente tem um dado para a gente dizer. Porque no papel dos médiuns, no capítulo do livro dos médiuns sobre o papel dos médiuns, diz exatamente o oposto, né? Os bons espíritos só vão procurar esse médium orgulhoso quando a história é assim, só tem ele, então vai tu mesmo. Quando não há um outro espírito, ou um outro médium. Agora, o que eles colocam é que quando a pessoa que é médium tem um conhecimento, né, tem um arcabouço, vamos dizer assim, de instruções, facilita o processo, vamos dizer assim, técnico, né? O Wi-Fi fica melhor, porque o espírito não vai precisar se esforçar, por exemplo, em ditar letra por letra de uma palavra, né? Ele vai ter mais facilidade, ele transmite o pensamento e o espírito do médium já interpreta com as melhores palavras no idioma, enfim, né? Então, assim, a questão do conhecimento intelectual do médium é interessante porque facilita esse processo, mas do ponto de vista da comunicação instrutiva, quanto mais o médium se esforça para ser melhor, ele se torna mais apto para isso, né? Mas aí também leva um outro ponto. Quanto mais conhecimento o médium tem, pode favorecer a aquisição de ideias preconcebidas, que pode dificultar também a captação da ideia de um bom espírito. Então, aumenta o orgulho. Isso. Também são os dois lados. Mas aí não é o conhecimento, é o orgulho dele, né? Não, peraí. Não é o problema, não é o conhecimento, é o orgulho. Mas vejamos aqui, ó. É que, como a pergunta foi formulada, ela pode dar problema, porque parece que diz assim, ó, por que razão muitos espíritos, eu acho que dão preferência, escolhem um médium orgulhoso, porém com maior conhecimento intelectual para dar sua comunicação. Parece que eles preferem aquele que tenha maior conhecimento intelectual e orgulhoso. Isso acontece, gente, quando todos os médiuns são imperfeitos. Então, está todo mundo lá imperfeito, tem um orgulhoso tem um orgulhoso, mas que tem maior conhecimento intelectual, é óbvio que... E aí também tem que ser a natureza da comunicação que vai ser dada. Está entendendo? Porque também tem que levar em consideração a natureza da comunicação. Mas, com certeza, se tiver um médium mais humilde, ele vai preferir os médiuns com bons sentimentos. É óbvio. Por quê? Porque eles são mais maleáveis.
Agora, o problema é que tem que ser humildade verdadeira, porque o que a gente está cheio é de falsos humildes. São pessoas que preferem se omitir e dizer assim, eu não sei se era para mim. Aí acaba não aquela coisa que não é virtude, porque o que é o humilde verdadeiro? O humilde verdadeiro diz, eu não sei, mas se você me ensinar, eu posso aprender. Essa é a humildade. Agora, quando você fica dizendo assim, eu não sei, eu não posso, eu acho que o Espírito nunca chegaria perto de mim, porque eu acho que eu sou muito atrasado. O que é que o humilde verdadeiro diz? O humilde verdadeiro diz assim, eu não tenho condições morais de receber comunicações dos Espíritos superiores. Mas, se Deus permitir, porque é para o meu crescimento, se eu puder ser útil, Senhor, eu quero servir. Mas ele nunca cruza os braços. Porque se ele cruza os braços, ele é orgulhoso. Ele não é o humilde verdadeiro. Porque o humilde verdadeiro, né, eu estou colocando isso porque existe entre nós o chamado uma falsa modéstia, falsa humildade, né? Tipo assim, existe o que tem de fake é o que não falta, né? Então, existe falsa humildade, falso estudo. Então, a gente tem que se colocar à disposição, mesmo sabendo das nossas imperfeições. Imagina, gente, se a gente for levar em consideração a imperfeição, ninguém dá um passe em ninguém. Ninguém dá um passe em ninguém. Por quê? Porque as nossas imperfeições são grandes, mas aí você pede a Deus a permissão, assim, se o Senhor me permitir, mesmo com as minhas imperfeições, que eu possa auxiliar, eu estou aqui para fazer isso. E você faz com essa intenção, tá? Mas eu queria fazer agora a pergunta-chave do texto, porque ele diz que tem um perigo. E o perigo, né, Flor, terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo para mim, Flor. Não sei se eu peguei você de surpresa, Flor. E aí eu vou pedir para o Bruno começar comentando, já que as meninas já participaram, né? Aqui, aí eu pedi para o Bruno comentar e depois a gente vai tentar responder aqui a algumas perguntas, né? Dá, Flor? Dá tempo de colocar aí o terceiro parágrafo? Pronto. Então ele diz, né? Aí ele vai falar do perigo da mediunidade. O perigo da mediunidade não é ser assediado por mau espírito, o perigo da mediunidade não é a obsessão. A Joana d'Arc não está falando nada disso. Olha qual é o perigo da mediunidade. As faculdades que desfrutam os médiuns lhe atraem elogio dos homens, felicitações, adulação. Eis aí o escolho. Olha só qual é o grande problema da mediunidade. Não é nada do que as pessoas às vezes têm medo. Medo de mau espírito, medo... Não tem nada disso. Ela nos apresenta essas felicitações, essa adulação, colocar em evidência, transformar em santo, virou, sabe, assim, coloca um pedestal para a pessoa. Bruno, sobre isso, o que é que você refletiu quando estava estudando o texto? O que é que você gostaria de falar sobre essas questões? Tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Pronto, foi exatamente aquilo que você falou sobre a humildade, né? A importância da humildade. E para tudo, não tem como a gente ter progresso sem ser de forma humilde. É a única forma de você atrair para perto de você pessoas sinceras em ter algum certo tipo de algo a agregar, certo? Porque assim, essa parte de receber elogios, porque ele fala assim, quanto mais capazes, mais são levados a considerar a sua faculdade um mérito. Isso aí é com o trabalho do médium, com os elogios que ele vai recebendo com o tempo, sobe a cabeça, né? E se ele esquecer a parte primordial, se ele esquecer que o que ele tem veio de graça, veio como instrumento de trabalho, ele bota tudo a perder. Ele aumenta mais a dívida dele para as próximas encarnações. Uma coisa que eu venho refletindo esses dias, que a gente está nesse período de
essa fase, né? Essa pandemia e tal. Mas eu penso assim que eu penso mais que a gente está numa fase de transição. E quando eu paro para pensar que quando eu estou no plano espiritual, eu como espírito, eu me preparo para vir. E se eu venho nesse período, eu penso assim, me preparo para vir e aqui eu passo boa parte da minha encarnação estudando o plano espiritual, estudando as coisas morais para poder me melhorar. Então eu penso assim que não tem nada melhor do que eu posso fazer do que eu me preparar para vir e eu vir e aplicar. Então acho que é isso que está faltando mais, essa aplicação para todo mundo. E para o médium é importantíssimo ele perceber o quão ele tem a ganhar se ele botar primeiro o trabalho sincero, a humildade à frente e perceber que ele está sendo um servidor de Deus. Ele está servindo a um propósito e não que aquilo é um mérito dele e ele tem que... Porque a gente nunca vai perceber se você toma isso como algo seu. Você pode muito bem nos mistificar durante a encarnação toda, mas Deus está vendo, sua consciência sabe. Então, o melhor para o médium é ele parar e pensar no trabalho que ele faz, na importância do trabalho sincero e da humildade, justamente para o progresso dele, né, para ele valorizar mais um bem moral do que simplesmente reconhecimento. Perfeito, Bruno. E aí eu lembro, né, aquilo que a gente tá sempre falando, que é uma coisa que as pessoas precisam, assim, aprender urgentemente. É engraçado que é algo tão óbvio, e a gente não cai a ficha. O espiritismo só se realiza em primeira pessoa. O espiritismo só se realiza em mim. Ninguém encarnou para realizar o espiritismo. Eu estou falando de espiritismo porque aqui é a nossa proposta, né? Até alguém falou, né? Ó, existe mediunidade não tem nada a ver com espiritismo, hein? Mediunidade é uma faculdade humana, né? Aqui nós estamos... Esse texto aqui, que a Joana Dark postou, ou psicografou, ela se comunicou, ela está falando para os médiuns espíritas. Mas é óbvio que a mediunidade é do homem, é uma faculdade do homem. A mediunidade não é patrimônio do espiritismo, né? A mediunidade é da humanidade. A humanidade tem a mediunidade, né? Mas o espiritismo, quando a gente encarna e escolheu essa proposta, isso serviria para qualquer proposta filosófica, né? Qualquer proposta moral. É sempre em primeira pessoa. Eu só posso aplicar o espiritismo em mim. Eu não posso aplicar o espiritismo em mais ninguém. O que você faz? A gente, aqui nós estamos reunidos. Aí eu fui lá, perguntei ao Bruno, vem aí, Bruno, tu pode participar do estudo? A Sâmia está sabendo desse estudo faz umas 2 semanas que ela está sabendo que vai participar desse estudo. A Clícia também, eu convidei, né, disse, Clícia, você pode participar aí desse estudo, já que você está de folga. Hoje nós estamos com esse feriado antecipado. Então, os meninos estudaram, deram uma olhada num assunto, refletiram, e a gente aqui está conversando, né? Eu estou lendo esse texto, estou conversando com vocês. Vocês chamam outra pessoa, alguém aqui já falou, né? Já fez comentários. Porém, meus amigos, esse é só o conhecimento que pode ser apenas vaidade. Pode. A gente pode estar aqui apenas falando, só por falar, porque quer aparecer, porque quer que vocês fiquem assim, olha como eles falam bem, olha isso aí, o pessoal de Icó está assistindo, olha aí, né, o pessoal pura vaidade. Pode ser. Onde é que a gente sabe que é? Quando eu pego tudo que eu aprendo e começo a colocar em mim, aplicando no meu dia a dia, na minha intimidade, buscando a minha mudança, buscando a minha transformação moral, lutando contra as más tendências que eu carrego, rogando ao anjo da guarda todo dia o amparo, rogando proteção. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e sobre um assunto que eu gostaria de falar para você, essa questão da vaidade, né? Eu estou
lendo um teólogo, relendo umas obras dele, e ele faz uma reflexão sobre as tentações, Jesus no deserto, as tentações, né? Ali é uma figura alegórica que mostra, os Espíritos disseram lá na Gênesis, que é uma figura alegórica que a gente pode aprender muito refletindo sobre aquilo ali. E aí o que é que o teólogo mostra? Ele diz que o tempo inteiro, desde o deserto até entre os homens, se tinha uma coisa que Jesus passava, que as pessoas queriam, era que ele desse prova. Se tu és filho de Deus, se joga daí, diz o demônio na alegoria, né? Na historieta. Ele diz, se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães para saciar a tua fome. Se tu és o filho de Deus, se joga da altura do templo que os anjos vêm te sustentar. Quando ele estava crucificado, os homens diziam, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz. Se tu és o filho de Deus, faz isso, faz aquilo outro. Esse querer provar para alguém qualquer coisa já demonstra que a gente caiu na tentação, que a gente não compreendeu a nossa existência. Jesus nunca dava provas para satisfazer aqueles que o arguíam. A gente não precisa, lógico, nós estamos falando daquilo que é do campo do moral, da minha relação com Deus. Deus sabe, Deus está vendo por que é que cada um de nós estamos aqui, por que é que nós estamos aqui. Então, se nós queremos perder a nossa encarnação do ponto de vista moral, porque a gente sempre aprende, mas do ponto de vista moral, o que é perder uma encarnação? É passar o tempo inteiro querendo provar para os outros. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim. Porque isso aí é orgulho. Deus sabe a nossa intimidade. Então a gente tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha. Oi, Flor? Sim. Flor não. A Clícia. Oi. Pegando esse teu gancho, porque assim, o conhecimento, conhecimento aí no caso, o conhecimento moral também, ele só é útil quando ele é aplicado, né? Então, se eu não aplico o intelectual ou moral, eu realmente não vou ter me apropriado desse conhecimento. Então, de fato, o Espiritismo ele se realiza na alma, né? Em primeira pessoa, como você fala. Agora, o nosso contato, como você disse, nós estamos aqui conversando. Pode ter resquícios de vaidade, pode ter muita vaidade, mas tem também uma provocação de reflexões, né, que nós nos fazemos quando a gente entra em contato com o outro, seja pela fala, seja nas atitudes. Então, existe aí um trabalho individualizado meu, né, de cada um de nós, e existe um diálogo com o outro, porque com o outro eu vejo que não sou eu vejo diferente de mim, aquilo que eu não tenho de bom ou de ruim, né? No outro eu vejo a possibilidade de fortalecer uma coisa boa em mim ou de trabalhar um vício, né? Paciência, intolerância, né? Todas essas questões que a gente precisa trabalhar, tanto dos vícios para se livrar deles e como das virtudes para alcançá-las, né? E aí, por isso que eu acho importante a proposta educativa que o Espiritismo traz, né? Desse diálogo com os bons espíritos, para que eles nos ajudem a estimular esse processo reflexivo em nós, para que a gente consiga aplicar. E aí, dentro dessa ideia, pensando no texto que foi lido, muitas pessoas confundem gratidão com bajulação, né? Tipo assim, aquele médium ele é abnegado, aquele médium se esforça para ajudar, poxa, aquele médium deu uma comunicação que me ajudou. Sem ter a compreensão de que não foi o médium que escreveu com as palavras dele, com o raciocínio dele, né? Sem ter a compreensão de que aquilo só foi permitido porque Deus realmente permite. Ele vai botar no médium todo o mérito. Por isso que o estudo do Espiritismo ele não se restringe apenas àqueles que vão estar no diálogo direto com os espíritos, mas serve para todo mundo. Porque quando eu começo a compreender que mediunidade é uma faculdade natural,
que é importante para o médium é ele se melhorar, para ele ter comunicações boas, né? De bons espíritos, melhor dizendo. Quando eu começo a perceber que isso só acontece porque Deus permite, e que essa faculdade, depois que eu desencarnar, ela vai-se embora, eu começo a tratar o médium como uma pessoa. Porque algumas pessoas transformam os médiums em super-homens, super-mulheres maravilhas, né? E isso é tão cruel também com o médium, porque ele fica refém. Ele não pode errar, ele não pode fazer uma cara feia, ele não pode estar de mau humor. Porque se ele fizer alguma coisa desse tipo, é como se o santo, né, tivesse saindo do pedestal. Né? Então, é um escolho, porque aflora as nossas vaidades, o elogio aflora a vaidade, não só na mediunidade, mas de uma maneira geral. Mas também é uma prisão, porque você fica muito refém. Se você der muita atenção a essas questões, e às vezes é difícil fugir delas, desse elogio, desse botar no pedestal, onde eu não quero estar, ou então até acho legal estar, mas me cobra tanto também estar aqui, nessa vaidade. Né? Eu entendo o que você fala, Cleice, assim, mas eu só queria dizer que a maioria dos espíritos imperfeitos, olha assim, eu conheço pouca gente que sofre porque ainda é usado. A maioria de nós adora, né? A maioria de nós adora, né? Aí a gente diz assim, eu não sou isso que você está dizendo, não, mas continue dizendo, né? Eu sempre lembro da relação Jesus e João Batista, né? Todo mundo achava que o Messias era João Batista, né? Todo mundo achava que João Batista era o Messias. Quando iam perguntar para ele, né? Assim, e aí, João Batista, você é o Messias? Ele diz que aquele que ele não é digno de amarrar o calçado, né, lá da sandália, não tem um texto literal, mas ele diz assim, que em evolução espiritual ele não é digno de amarrar o calçado do Messias, que era Jesus. Então ele se coloca nisso. Eu fico pensando nós, né? E aí, Cícero, tu é o Messias? Tá todo mundo dizendo, né? Já que a voz do povo é a voz de Deus, tá todo mundo falando. Eu não queria dizer nada, não, mas vocês notaram, né? É muito difícil resistir à sedução do elogio. Eu sei, Cícero, mas tem uma coisa que o elogio, ele causa também. Eu sei desse massagear do ego. Eu me lembrei agora do o rei Midas, né? Aquele rei que tudo que ele tocava virava ouro, né? É uma bênção, digamos assim, porque tudo virava riqueza, mas era uma grande prisão também, né? E quando eu digo isso, não é para tirar a responsabilidade do médium diante dos seus escolhos, mas para a gente perceber a armadilha que a vaidade nos coloca. Porque eu aceito o elogio, eu me massageio o meu ego e eu armo uma prisão para mim. Eu sei, você levantou a bola, agora eu estou provocando. É porque como ela colocou que é um escolho, Joana d'Arc, muitos de nós que vai viver sobre a aparência do elogio passa a vida inteira. Onde é que a gente vai entender o problema disso? É na comunicação do Espírito de verdade chamado os obreiros do Senhor. Os obreiros do Senhor, que está lá no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, tem uma passagem fortíssima, que fala para os médiuns, fala para os espíritas, que ele fala assim, que quando chegar o dia da tempestade, eles vão gritar, Senhor, Senhor, e eles vão pedir ajuda, eles vão pedir auxílio, e não terão, por quê? Porque na terra, encarnado, eles já tiveram aquilo que eles tanto queriam. O que é que eles queriam? Não era bajulação? Não era esse o móvel? Não era ser amado, me ame? Olha o desafio. Gente, não é isso que ela está falando da vaidade, da bajulação, não é uma falha pouquinha, não. Não é assim, é um desviozinho, não. É imenso desvio. Sabe por quê? Porque é se colocar no lugar de Deus. É dizer assim, não é Deus que te ajuda, não. Sou eu. É tornar-se maior. Tornar-se não, óbvio. Né?
é querer tornar-se maior do que Deus. Eis o problema, que a gente não percebe. Parece que assim, que é uma coisa simples, elogios, a adulação. Olha o perigo do ponto de vista moral. É eu dizer, eu sou maior que Deus. É simplesmente isso. O Flo, a Edneuza fez uma pergunta que eu queria que a Sâmia falou um pouquinho, que a Sâmia podia falar alguma coisa, que ela falou sobre os preconceitos, quando ela diz assim, ó, sempre achei, Edneuza Fernandes, sempre achei que quanto mais conhecimento, o médium seria menos enganado. E aí, Sâmia, você falou sobre conhecimento também, e aí? Bom, com relação ao médium ser enganado pelos espíritos, isso depende também da qualidade dele e do uso que ele faz da comunicação que ele recebe. Não é somente a questão de receber a comunicação. O que vai fazer o médium ser menos enganado é a partir do momento que ele recebe uma comunicação, ele submete a análise, ele mesmo faz a primeira análise, porque antes de qualquer comunicação ser submetida a um terceiro, tem que ser feita pelo próprio médium. O próprio médium tem que ter a consciência da natureza do espírito comunicante, da natureza da comunicação, da qualidade da comunicação, das contradições que podem existir dentro da comunicação. Então, quanto mais o médium se submete à análise das comunicações obtidas por ele, menos ele é enganado. Porque a partir do momento que ele começa a acreditar em tudo que ele recebe, leva à subjugação, leva à fascinação. E também alimenta a vaidade. E só para completar a questão da vaidade, que eu vi também um texto da Revista Espírita de junho de 60, que o texto é só sobre a vaidade. É um texto curto, mas ele é muito direto. E eu acho importante a gente assim, passar o alerta da vaidade para os médiuns, mas saber também a forma de combate, né? E nesse texto ele fala sobre isso. Ele fala assim, quero falar-te da vaidade, que se mistura a todas as ações humanas. Ela mancha todos os pensamentos delicados, penetra o coração e o cérebro. Planta má, abafa a bondade em seu germe. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Para lutar contra ela, é preciso usar o quê? A prece. Só ela nos dá a humildade e a força. Incessantemente, homens ingratos, vós esqueceis de Deus. Então, entra naquela questão que o Cícero falou. Quem é o espírito? Quem é o espírito, Sâmia? Agora eu não lembro, eu peguei só o trecho. Eu sei que a Revista Espírita de 60. Eu não sei se era de São Luís. Tá certo. Eu acho que é São Luís, mas eu passo para a Flor o link da comunicação. Então, é para a gente ficar de alerta mesmo. A gente sabe do risco que tem, mas tem uma forma de combate, tem uma forma de você entender como se melhorar, como tentar evitar que isso aconteça. Exatamente. A Fátima está perguntando qual é o texto da vaidade, a fonte, né? Você sabe que é 60, né? Vamos já colocar aqui, é um texto bem bom, hein? E realmente explicando aqui essa questão. E aí eu queria também completar com ainda sobre essa pergunta da Edneuza, deixa eu ver aqui que eu perdi aqui. Edneuza, é assim, ó, isso tudo que a Sâmia falou, né? O que a gente tem que ter cuidado? É que, assim, Santo Agostinho trabalhava muito bem isso. Ele dizia assim, ó, inteligência que não busca gerar o bem não é sabedoria, é soberba. Então, eu tenho muito conhecimento, mas se eu me acho já o dono da verdade, eu acho que eu não sou capaz de errar, eu acho assim, né, ó, não, eu estou isento, eu estou imune, aí gera orgulho. Mas o conhecimento, sim, ó, você tem razão. Quanto mais conhecimento o médium tem, menos enganado ele. Não é que o seria que é o problema, é assim, ó. Quanto mais conhecimentos o médium quanto mais conhecimento o médium tem, ele pode ser menos enganado se ele aliar o conhecimento que ele tem à humildade.
Conhecimento sem humildade é soberba, é vício. Você sabe muito, aí você usa o critério de autoridade, né? Você deixa todo mundo falar. Não, agora que todo mundo falou, eu nem me importo com o que todo mundo falou. Eu digo, bem, agora eu vou dizer o que é a verdade para vocês. Eu nem assim para disfarçar e aproveitar um pouquinho do que a Samia disse, um pouquinho do que a Clícia disse. Não. Eu já chego lá e digo assim, não, ó, eu vou agora dizer o que é correto, né? Então, isso é soberba, isso não é inteligência, e isso atrapalha muito. A Flor já conseguiu achar aqui Não. Flor, você já achou aí o link da revista? Já mandei para eles. Mandou? Já acho que já está aqui, né? Como é, Samia? É o espírito familiar. Senhora, a médium, senhora Lesk. Lesk, a senhora Costela, que ela usava o nome ao contrário. Aí ela usava o nome ao contrário no começo. Não, na verdade, a gente não sabe se o senhora Costel é o Lescott ao contrário ou se o que é o contrário, mas dá para... Tá aqui, pronto, tá aqui, Flow, como sempre. Revista Espírita de 1860, no junho. Só um instantinho, tá, Clícia? Ditados espontâneos, dissertações espíritas, a vaidade. Então, quem quiser depois estudar, vai dar uma procurada, né? Pera ainda. Opa, vou fazer aqui uma observação aqui. Eu gosto quando o pessoal... Nossa, gente, agora vocês estão colocando essas perguntas boas aqui, ó. A gente já está chegando ao fim, né, gente? 18h43. Mas me aparece uma pergunta muito boa na última hora, assim, né? Que já é 18h43 aqui. Na última hora me aparece uma pergunta dessa. Flor, olha a pergunta do Eduardo dos Santos aí. Vamos ler aí, gente. Olha isso daí. Médiuns são seres comprometidos, sim. Não é uma pergunta, é uma colocação. Não só com o passado espiritual, mas principalmente com o trabalho assumido e uma educação moral e intelectual. Aqui, né, o Eduardo faz o fechamento com a questão que o Bruno abriu. Quando a gente conversa com médium, as pessoas têm uma tendência a dizer assim, na encarnação passada era um endividado. Isso não prestava na encarnação passada. Fez muito mal. Agora está voltando para pagar todas as dívidas. Falácia, mentira. Isso não é verdade. Isso não tem base doutrinária. Porque se nós não prestássemos na encarnação passada, e esse fosse o motivo de vir todo mundo médium ostensivo, todos nós deveríamos ter a mediunidade ostensiva bem perturbada, porque todos nós na encarnação passada éramos pior do que nessa. Essa, meus amigos, é a nossa melhor encarnação. Todas as outras, nós éramos piores. Agora é que a gente melhorou um pouquinho. Então, a gente não precisa... Por isso que eu penso, você quer saber o que você foi na vida passada? Deus me livre. Se eu já não presto nessa, imagina quando eu vou saber as outras, vou saber que eu era pior do que isso, porque agora eu já sei que eu não presto. Imagina quando eu for olhar para trás para saber que eu era pior do que isso daqui. Essa é a nossa melhor encarnação, nós estamos no melhor momento, a nossa oportunidade é essa. Quando a gente morrer, a gente vai saber de todas as encarnações mesmo, vai ter consciência. O importante é a gente tentar agora ser melhor daqui para frente, tá certo? Eu vou pedir para que cada um faça um comentário breve para encerrar esse nosso estudo. Já quero agradecer a cada um de vocês pela presença. Bruno, um breve... Vou inverter a ordem. Agora passar a palavra para os homens para mostrar que não existe isso, não. Tanto pode começar com os homens, como pode começar com as mulheres. A gente aqui é livre, né? Bruno, algo para finalizar? Algo que você queira deixar para todos nós? Não, acredito que esse estudo de todas essas 2 semanas que vem vindo, né? Ele meio que está se completando. E hoje foi um estudo muito bom para a gente perceber a importância da humildade em tudo que a gente faz. E
como médium, para o médium que está iniciando, ter paciência. Aquilo que eu falei no começo, que da importância desse primeiro passo, de você começar a não ver essa mediunidade como castigo. Porque a partir do momento que eu vejo a mediunidade como castigo, eu vou começar a fazer tudo, a minha capacidade, eu vou começar a fazer tudo para o quê? Para diminuir isso aí. Para que esse peso não seja tão pesado, né? Mas se eu vejo isso aí como uma oportunidade, eu vou trabalhar para o quê? Para entender por que isso acontece e o que é que eu posso fazer para utilizar disso da melhor forma possível. Então, você pegar esse primeiro passo pode, assim, evitar muita dor de cabeça nesse caminho que o médium começa a traçar. Muito obrigado, Bruno. Que bom que você esteve aqui. Eu espero que essa seja a primeira, né, de outras vezes, né? Só a primeira vez que a gente participa, assim, que é mais complicado, depois piora. Depois piora, os textos vão ficando mais difíceis, o pessoal vai começando a ficar mais exigente. É assim mesmo. Clícia, uma palavra para encerrar, para deixar para os médiuns, para todo mundo. Assim, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento das leis de Deus. E esse conhecimento nós ainda não temos. Então, qualquer conhecimento que a gente tenha agora são pontos de vista, que hoje parece para a gente verdade, mas que amanhã pode não parecer mais. Então, quando o médium acha que sabe muito, ele entra nessa questão da soberba, que o Cícero falou, e cai na questão do orgulho e da sua vaidade. E prejudica não só o processo mediúnico dele, mas todo o seu desenvolvimento espiritual. Não é só o médium que está aqui para se melhorar. São todos nós, somos todos nós. Esse tem que ser o nosso compromisso, né? Então, quando a gente não consegue perceber isso, o objetivo da encarnação, a gente acaba cometendo muitos vacilos mesmo. Agora, há sempre uma chance. Eu me apego muito nisso. Na chance de poder errar e tentar acertar de novo, né? E aí, só para finalizar em relação a esse texto, a primeira frase desse texto fala de disciplina. Ela fala que ficou feliz pela pontualidade. Não como uma exigência, mas uma lembrança que ela nos faz, que nós precisamos ter disciplina também nesse processo. E a disciplina para o bem, né? Disciplina para eu poder fazer o bem, não é disciplina para eu seguir qualquer cabeça de vento, né? Então, vamos perceber as sutilezas que tem nesse texto, né? E, como foi falado aqui, o Espiritismo se realiza na gente. Então, o que é que eu posso levar para o meu cotidiano? E essa pergunta eu estou fazendo para mim. Obrigada, foi bom estar aqui. Quando você souber a resposta, depois você nos diz. Até uma próxima, né, Clícia? A Clícia aí está nos ajudando, né? Vamos lá, Sâmia. Uma colocação, uma frase. Você que se preparou muito, eu avisei com muita antecedência que você ia participar. Como sempre, você sempre me avisa assim, com uma semana de antecedência para eu poder ter texto, então, nem deu certo. Mas o que eu queria, eu acho que tanto o Bruno como a Clícia já falaram muito bem com relação à conclusão. Eu acho que a única coisa que eu queria deixar mesmo era para que os médiuns não saírem de Kardec, porque a gente percebe que a insegurança que os médiuns têm hoje é porque eles saem de Kardec. A partir do momento que a gente está em Kardec, que lê, que vê as instruções, que percebe a presença do anjo da guarda, que segue todas as orientações que são dadas, a partir daí o médium tem mais segurança não segura, que eu digo a segurança, mas incentivando o médium, não aquela segurança com a vaidade, a segurança de que ele tem amparo, ele tem conhecimento, e ele sim pode obter boas comunicações para ele próprio, para ele utilizar para si, para ele refletir sobre aquilo que obtém.
Muito bem, deixa eu só mandar aqui uma mensagem para a Flor. Então, Flor não, é isso mesmo, Samir. Tá num grupo mediúnico, siga Kardec. Siga Kardec. Porque você não se perde. O grupo não se perde. O grupo que segue Kardec não se perde. Tudo bem? É isso aí. Vamos aos nossos avisos. Queria que vocês não fossem embora agora, não, né? Teve um comentário da Mônica, eu acho que ela está participando pela primeira vez, né? Obrigado pelo conhecimento, ainda não tinha participado do estudo da Revista Espírita, foi excelente. Muito obrigado, Mônica, participe outras vezes. A Gladys também está dizendo, olha o pessoal aqui do ICO, né? Exato, pessoal, muito gente boa. Aqui a Eunice disse uma frase, né? Você lê Kardec, estudar Kardec, seguir Kardec, e aí eu vou só mudar aí esse verbo, que eu gosto quando o pessoal fala assim, Eunice, ler Kardec, estudar Kardec, viver Kardec. Porque aí a gente tem que colocar isso aí na prática. O seguir poderia ser o viver também, tá bom? Gladys, vamos marcar uma reunião, hein, com o pessoal aí. Tô disposto. Vamos marcar uma reunião para a gente estar conversando com os médiuns, o pessoal aí dos grupos que querem ajuda. Vamos aos nossos avisos. Eu peço que vocês, depois da prece, fiquem um pouquinho, tá, meninas? Que eu quero falar com vocês. Mas vamos aos avisos. Amanhã, Flor, tem um cartaz de amanhã pronto? Se tiver, me avise. Se não tiver, eu digo amanhã. Esse homem te explora demais, Florzinha. A Flor aí, pelo amor de Deus. Sem a Flor, isso aqui não funciona. Vamos lá. Cartaz de amanhã. Curas de Jesus, os 10 leprosos. Esse texto é sensacional, da Gênese. Vamos fazer a aplicação de magnetismo. Tragam a água para ser magnetizada. Vamos fazer a aplicação do magnetismo a partir das 20 horas. 20 horas, daí o cartaz da cura de Jesus, os 10 leprosos, aplicação de magnetismo, 20 horas. Cartaz da quarta, do sábado, Flor, tem? O cartaz do sábado. Vamos ver se a Flor está rápida hoje aí. Se não tiver, tu me avisa, Flor. Olha o do sábado, olha o cartaz do sábado. Chegou. Caracteres da perfeição. Tratamento espiritual, qual horário? 19h30. 19h30, sábado, Caracteres da perfeição. Voltado para quê? Para depressão, tratamento espiritual focado nesse aspecto. Depressão, tristeza, ansiedade, síndrome do pânico. Sábado. Agora, meus amigos, a grande novidade da semana. Domingo, 6 horas da noite, 18 horas. Seminário. Olha o tema. Tá com o cartaz do tema? Culpa, remorso e arrependimento na visão espírita. Isso é no domingo. Nós vamos tratar sobre isso. Culpa, remorso e arrependimento. Eu só espero que vocês não se arrependam de participar desse seminário, né? Para depois vocês não ficarem com culpa, remorso e arrependimento de terem participado. Não, gente, esse assunto, a gente está brincando, mas ele é muito importante de ser refletido. Olha, sentimento de culpa, remorso que a gente guarda e causa infelicidade, arrependimento. Entender o arrependimento já é um aspecto bom, mas o que é o arrependimento na visão espírita? Então, eu conto com vocês. Marquinhos está dizendo que o tema de sábado está prometendo. Vai, Marquinhos quer participar sábado, se quiser participar, me avisa, Marquinhos. Que aí você pode entrar aqui na live, agora você é de casa. Parece nome de programa de televisão, né? Mas não era isso que eu queria dizer, não. Você... Por favor, mas Marquinhos, adorei a participação do Marquinhos. Olha aí, viu, Marquinhos? O Bruno está dizendo que adorou a sua participação. Então, queremos mais Marquinhos. Se quiser vir no sábado, já está convidado. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento àqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Tudo bem? Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos reunidos em teu nome. Rogamos a ti, ó Pai, as bênçãos necessárias para cada um de nós. Fortalece-nos,
nesta caminhada. Ampara-nos, Pai, porque às vezes falta-nos forças. A nossa fé é tão pequena. Por isso buscamos a Jesus, nosso modelo e guia. Jesus, estende a tua mão socorredora a cada um de nós. Ampara-nos, Jesus, para que possamos caminhar de maneira firme rumo ao Pai. Abençoa cada um dos que nos assistem. Abençoa todos aqueles que precisam do teu amparo, Jesus. Abençoa as nossas famílias. Abençoa este grupo e os seus propósitos. Em teu nome, Jesus. Em nome de Allan Kardec, dos espíritos que coordenam este estudo. E em nome de Deus, damos por encerrada esta reunião, rogando ao Pai que nos abençoe, hoje e todo sempre. Que assim seja. Não vão embora, fiquem aí, tá, amigos? Fiquem aí. Deixa eu só dar boa noite pro pessoal aqui. Ó, o pessoal tá... Aqui o pessoal do ICOL, Eduardo, né? O Marquinho tá aí. Se Cadê tiver os cora- coração, é para mim. Ah, mandem corações para a Sâmia. Sâmia está pedindo corações. Espera aí que eu me perdi, que eu não estou vendo meus corações ainda. Meu não é meu, né? Os corações é da Sâmia. Deixa eu ver aqui, Sâmia, se o pessoal está colocando corações. Vamos ver, coraçõezinhos. Tá todo mundo aqui se manifestando. Apareceram os corações aqui. Estão colocando corações. Olha aqui, olha os corações chegando. Olha o pessoal se despedindo aí com o coração. Opa, peraí, dá para ver os corações aí, ó. Corações para Sâmia, corações para Clícia, corações para Bruno. Pessoal, se vocês gostaram, gente, desse trio, se vocês querem que eu os convide novamente, apertem nos corações aí, tá bom? Porque é assim que eu decido quem é que vai participar. Quem ganha coração, volta. Quem não ganha, não volta. Olha aí, tem muitos corações. Boa noite, Dulce, Denise. Denise está completamente curada, né, Denise? Denise esteve adoentada. Gardênia. Oi, Gardênia, coisa boa. Gardênia é lá do lar, não é? Olha o pessoal mandando coração aqui. Rosângela Duarte. Luzia. É a família Duarte. Tereza Neuma, eu tenho que mandar boa noite para a Neuma, senão ela diz, não mandou boa noite para mim. A Ana está vindo. Venha dar boa noite aqui para o pessoal. Aqui, ó, a Ana dando boa noite. Ó, Boa noite. Olha aí Lícia, você deveria estar em outro grupo, viu? Olha, estou de olho em você. Tem que falar aqui. Não, ela está me ouvindo. Tá ouvindo? Ah, ela fugiu do grupo, foi? É, sim. Eu deveria estar no grupo de formação mediúnica como coordenadora. Olha o Moreira aqui. Se o Moreira vai embora, é porque vai fechar tudo. Dulce, só coisa boa, né, Dulce? Sim, eu não falei com vocês, né, gente? Mas parece que as coisas estão melhorando, né? As notícias estão dizendo que a gente... Pode ser que na outra semana comece uma abertura, as medidas de higiene continuam, mas olha as coisas melhorando. E eu não sei se vocês já participam, todo mundo, mas tem prece às 6 horas da noite todo dia no Instagram, hein? Quem tem Instagram pode acompanhar. Rosângela, beijo. Yara, Reginaldo, tem sempre acompanhado os estudos, até amanhã. A Ednelza, Fátima, o Rafael dando boa noite para todos nós, Clícia, Bruno, Sâmia. A Cleonice está mandando um abraço. E os corações estão subindo. Isso quer dizer que vocês vão voltar. Se tem corações é porque vocês vão voltar. Gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Agora, como eu disse, os meninos fiquem aí, viu, na telinha. Eu assisti hoje, mas depois eu vou assistir. Fiquem aí na telinha, não vão embora agora não. Flor, os nossos comerciais.